Hey, I apologize for interrupting this video, but once again, you're going to watch video on this channel, not share it with your friends, and then go away without subscribing, hitting the like button, and leaving a comment? Come on, do those things for me, will ya? Help this channel grow. I would really appreciate your support. Now back to our regular programming. Assim como a dica número 2, intitulada Preciso aprender gramática para falar inglês? A resposta para esta pergunta tem várias camadas, ou seja, não se trata de um simples sim ou não. Vamos entender esta questão passo a passo, com exemplos e explicações. Diga-me se a língua que vamos ouvir a seguir é a língua portuguesa. 但是如果要是严格意义上来讲，它应该会是 Obviamente, você deve ter percebido que não. E esta outra língua? Ich wohne in Rosenheim, das ist in der Nähe von München, beziehungsweise zwischen München und Rosenheim. Novamente, você deve ter percebido que não. Mas como você sabe que nenhuma das duas se trata da língua portuguesa? Se você disser que é porque você não entendeu as palavras que estavam sendo ditas, você está apenas parcialmente certo. Vocabulário não é a única razão para não entendermos algo. E posso te provar isto com um exemplo em português. Broco, lerdo, abestado, azoado, brocoió, arigó e Zé Mané, sonso, atruado, bilé, pombaleza e zuruó. Este rapaz deste trecho de vídeo é da região do Nordeste do Brasil, uma região de enorme variedade cultural e de linguagem. Portanto, ele falou em português. Você entendeu tudo o que ele disse? Se você é do Nordeste, possivelmente sim. Caso contrário, possivelmente não. Por que não? Veja bem, não são apenas o vocabulário e a estrutura de uma língua que resultam na sua identidade. Toda língua tem um grupo de fonemas, isto é, unidades de sons. Certas línguas têm sons em comum e também sons que não existem em outras línguas. E cada língua tem suas próprias sequências e ênfases dadas aos seus grupos de sons. Em outras palavras, em se tratando de pronúncia, cada língua tem o seu ritmo e melodia. É como se, por exemplo, o inglês fosse rock e o português fosse samba. Se você colocar um pedal de distorção em um cavaquinho, dá para tocar rock? Até que sim, mas não vai ficar exatamente a mesma coisa. E são exatamente estes fatores, os fonemas, o ritmo e a melodia de cada língua, que nos apresentam um outro fator muito importante quanto à pronúncia de uma língua. Cada língua representa um mesmo som através de letras ou grupos de letras diferentes. Por exemplo, em português este som, O, é representado pela vogal, como na palavra orla. Mas em inglês, este mesmíssimo som, O, é representado pelas letras, como na palavra awful. Portanto, o que você acha que acontece quando você fala palavras da língua inglesa usando sons do português? Se tais sons e os seus significados não forem os mesmos que os da sua língua, o nativo da língua inglesa terá dificuldade de entender você. Um dos melhores exemplos disso é o fato de que a pronúncia da letra R do inglês deve ser muito carregada, exatamente como o R do interior do estado de São Paulo. E este R deve ser pronunciado assim, mesmo quando o R é a primeira letra da palavra. Recovery, repeat, restaurant, rural, rare. Pois se o R do inglês for pronunciado como o duplo R da língua inglesa, como na palavra carro, o nativo da língua inglesa entenderá a letra H, pois é assim que ela é pronunciada em inglês no começo de palavras. Por exemplo, esta palavra em inglês é pronunciada hotel. Esta palavra em inglês é pronunciada hat. Então, se você pronunciar esta palavra, roof, desta maneira, roof, o nativo entenderá isto, roof. Se você pronunciar esta palavra, rat, desta maneira,
hat. O nativo entenderá isto. Hat. Sendo assim, fica claro que a pronúncia correta de certas palavras é muito importante. Mas não é só uma questão de certas palavras. É o ritmo e a melodia da língua em si, ou seja, o total dos grupos de fonemas e ênfases que damos a eles. Em português, por exemplo, temos por hábito alongar as vogais. Eu acho que eu quero um hot dog. E por ser uma língua que tem sua origem no latim, ela não tem muitas palavras que terminam em consoantes. Então, o que acontece quando o nativo da língua portuguesa fala inglês usando os fonemas, melodias e ritmos do português? Ele põe ênfase onde não deveria, alonga vogais onde não deveria e põe som de vogais onde não existem vogais. Naturalmente. E como eu disse, cada língua representa um mesmo grupo de sons com letras diferentes. Então, por exemplo, eu acho que eu quero um hot dog, que em inglês é I think I want a hot dog. Eis o que o nativo entende quando falamos esta mesma frase com a melodia, ritmo e fonética do português. I think I want a hot dog. I think I want a hot dog. Estas duas frases não são a mesma coisa, certo? Vamos voltar à pergunta inicial deste vídeo. Aqui eu lhe pergunto: o que é falar português como um nativo? É o português de São Paulo, o da Bahia, o do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul, o de Portugal? Como já citei, dentro de uma mesma língua temos inúmeros sotaques, ou seja, inúmeras variações quanto à pronúncia daquela língua. O que significa que, ainda que uma língua tenha uma pronúncia dita oficial, existe uma flexibilidade quanto ao modo como ela é falada. E isso também se aplica ao inglês. Americano, britânico, escocês, australiano. Você não precisa ter um sotaque perfeito em inglês, mas sua pronúncia precisa ao menos estar um pouco próxima do grupo de fonemas do inglês. Senão não vão entender o que você está dizendo. Frank the Teacher, como posso melhorar minha pronúncia em inglês? Horas. Você nunca brincou de imitar outros sotaques da língua portuguesa? Já de antemão, peço desculpas aos nativos desses sotaques pela minha péssima imitação. A minha intenção é meramente didática. A porta não está fechada. A porta não está fechada. A porta não está fechada, não. A porta não está fechada, tchê. Assim como eu acabei de fazer, quando você falar inglês, você tem que sair da sua zona de conforto e brincar de imitar um certo jeito de falar. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? No começo, você achará isto um pouco estranho, pois o modo como você fala português faz parte da sua identidade, da sua personalidade. É o que é natural e automático para você. Mas quanto mais você brincar de imitar estes sons da língua inglesa, a melodia, o ritmo, as ênfases nas frases, o modo como grupos de palavras são pronunciados juntos, etc., da maneira mais próxima ao possível, com o passar do tempo, isto se tornará cada vez mais fácil e natural para você. Não há problema algum em termos um sotaque quando falamos outra língua. Não há problema algum em não pronunciarmos tudo perfeitamente o tempo todo. Mas como vimos, às vezes a pronúncia incorreta pode causar problemas. Roof, roof. Falar outra língua é como jogar um jogo de imitação. Então, se você dedicar seu tempo e esforço para brincar de imitar o jeito inglês de falar, você só tem a ganhar.